Olá, galerinha do quinto ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Nós temos hoje duas aulas, língua portuguesa e matemática. Vamos primeiro para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre texto jornalístico e fazer algumas atividades sobre ela. Então vamos abrir primeiro no texto, lá na página 48 de língua portuguesa, página 48. Já abri aqui para vocês, vocês acompanham aí também no livro de vocês, certo? Vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, leia o texto silenciosamente e aguarde as orientações do professor. 8 dicas para fazer um canal de vídeos, né? Um texto que foi escrito por Joana Cataldo. Nós temos lá, ó. Eu vou aqui resumir para vocês, mas vocês aí façam a leitura dele completa. Nesse texto jornalístico, a Joana ela vai apresentar 8 dicas para se fazer um vídeo. A primeira dica é faça um plano de como será o canal, né? E aqui ela explica como fazer isso. A segunda dica, escolha um local adequado para gravar, né? E ela também explica. Depois, faça uma lista com ideias para os vídeos. A quarta dica, organize-se. A quinta dica, aposte em algo diferente, né? A sexta dica, edite o vídeo. A sétima, não entre em pânico com comentários negativos. E por fim, divirta-se. Ela traz aqui essas 8 dicas, né? Aqui em cima vem explicando como surgiu o YouTube, né? Um históricozinho, né, de como surgiu o YouTube. E aqui embaixo, né, vem falando longe de problemas, os pais ou responsáveis devem ficar atentos e supervisionar de perto as atividades das crianças na internet. Certo? Olha lá, ó. Joana Cataldo, quem escreveu. 8 dicas para fazer um canal de vídeos. Foi publicado no site, né, no jornal Joca, em São Paulo, número 123, no dia 12 de novembro de 2018, na página 9. Faça a leitura completa do texto jornalístico e vamos para a página 49, resolver as atividades. Vamos lá. Número 2, de acordo com o texto, responda. Você vai responder aqui, né? Responder e registrar aqui as respostas. Qual é a finalidade desse texto? A finalidade dele não é dar dica? Dá dica sobre o quê? Escreve aí. A que público ele se destina? Esse público se destina a bebês, criancinhas? Esse público se destina aos adultos? Esse público se destina aos mais velhos? Ou esse público se destina a um público infanto-juvenil, a um público mais adolescente, né? Que está ali, né, nessa fase da idade de vocês? Letra C. Quem produziu o texto? Nome da autora. Quem produziu? Acabei de citar. E por fim, o texto foi veiculado na mídia impressa ou digital? Foi publicado em site ou em jornal ou em revista? Impressa ou digital? E aí vocês façam, respondam aí para mim. Número 3, leia o título e sublinhe a palavra dicas. Nós temos aqui, ó, 8 dicas para fazer um canal de vídeo. Você vai sublinhar a palavra dicas. Vamos para a letra A. As palavras a seguir são sinônimas da palavra dica. Assinale aquela que você considera mais adequada para substituí-la. Nós temos indicações, orientações, pistas ou conselhos. Todas essas daqui, por exemplo, você pode usar pista como sinônimo de dica, conselho. Ah, vou te dar um conselho, vou te dar uma dica. Ah, eu vou te dar umas pistas, hein? Vou te dar uma dica. Ah, eu vou te dar umas indicações, hein? São dicas. Ah, vou te dar uma orientação, vou te dar orientações, vou te dar dicas. Então, qual dessas palavrinhas aqui, que são sinônimos da palavra dica, mas é melhor, é mais adequada nessa frase, nesse contexto? 8 dicas para fazer. Será que é 8 conselhos? Será que são 8 pistas? 8 indicações ou 8 orientações? Depois que você marcar aqui na letra A, você vai reescrever o título aqui na letra B, usando a palavra que você marcou na letra A, substituindo pela palavra dicas. Certinho?
Número 4. Copie as 8 dicas e observe que elas aparecem em negrito. Quais são as 8 dicas? Olha lá, você não precisa copiar as explicações. Copie só o que está em negrito. Ó. Faça um plano de acordo de como será o canal. 1. Aí depois vai lá, número 2. Escolha um local adequado para gravar. Copie as 8, até chegar na 8. Depois que você fizer isso, vamos lá para a próxima. Ó. Vamos aqui, ó. Localize e circule nas dicas que você copiou as palavras que indicam uma ação a ser realizada. Das dicas que você copiou, qual palavra? Em cada dica tem uma palavrinha que indica uma ação. Qual é? Olha a primeira dica. Faça um plano. Faça um plano de como será o canal. Qual a palavrinha que indica uma ação? Logo é um verbo. Faça. Estou indicando uma ação. Então, lá na questão anterior, onde você escreveu, você vai circular a palavra faça. Olha a segunda dica. Escolha um local adequado para gravar. Qual é ali que está indicando uma ação, mandando você escolher? Escolha. Número 3. Olha lá. Faça uma lista. Faça novamente. Depois você vai ver que todas as dicas têm uma palavrinha que está indicando uma ação. Então, você vai circular. Aqui na número 4, você vai circular essas palavrinhas, ok? Vamos agora para o número 5 da página 50. Olha aqui, ó. Relacione as imagens da aba lateral aos que elas representam. Em seguida, recorte-as e colhe-as nos espaços correspondentes. O que você vai fazer? Você vai, tá vendo essa aba aqui do lado? Nós temos ali algumas figuras, não temos? Vocês podem recortar cada uma delas. Recorta. E vai colar dentro do quadrinho que representa essa imagem. Por exemplo, se eu pegar esse controle de videogame, o controle de videogame representa ideia, representa sono, representa diversão, representa controle, ó, acabei de falar, né? Representa lembrete, representa calendário ou representa gravação. Se eu pegar aqui, ó, o microfone, representa o quê? Aí nós temos aqui, ó, o calendário. Uma lâmpada, a lâmpada representa o quê? Uma ideia? Um sono? Diversão? E aí? Um cara com um homem com as mãos para cima, dá uma ideia de quê? Que ele está fazendo o quê? Ele está se divertindo, talvez? Ó, uma caneta com algumas coisas escritas, é porque ele está fazendo o quê? Ele está... querendo anotar algum lembrete, alguma coisa, talvez. E por fim, aqui, ó, um monte de Zzinho que significa o barulho de quando alguém está dormindo. Então, recorta e cola dentro dos quadrinhos. Cuidado para não errar. Número 6. Leia esta dica e responda as questões a seguir. Nós temos uma dica, olha só. O vlog pode falar de assuntos específicos como games, moda e cinema, ou abordar assuntos variados, sem um tema fixo. Essa dica ele está falando que existem canais no YouTube, né, vlogs, que eles têm alguns canais que são temas específicos. Você vai entrar lá, você vai encontrar vlogs só de game. Hoje fala de um game, sei lá, sobre... Vamos supor que hoje o vídeo vai falar sobre como é aquele joguinho que vocês jogam, o Free Fire. No outro dia ele vai botar outro joguinho. Ou pode ser que você existem canais que falam só de roupa, existem canais que falam só de cinema, canais de maquiagem, é muito comum. Ou existem canais que fazem vlogs que abordam qualquer assunto variado. Um dia ele fala de cinema, no outro dia ele fala de esporte, no outro dia ele faz um vlog de algo que ele comprou, que ele gostou muito. É variado. Então vamos para a letra A. Se você tivesse um blog, faria de algum assunto específico ou de assuntos variados? Resposta pessoal. Qual você faria? Assunto específico ou assuntos variados? Letra B. Quais foram os assuntos específicos citados nesse trecho? Nesse trecho aqui, né, tem 3 assuntos específicos. Quais foram? É só anotar aqui. Letra C. Games. Games, quando eu falo de games, é o mesmo que o quê? É o mesmo que, sei lá, filmes? É o mesmo que jogos? É o mesmo que esporte? Pensa, escreve aí. E deixa eu ver se é a última, isso. A número 7, a nossa última atividade de hoje, tem lá assim, ó, releia
O que diz a segunda dica e depois responda as questões. O ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Nada de gravar num lugar muito escuro ou claro demais. Letra A. Circule a expressão além disso. Nós temos aqui, ó, além disso. Você vai circular essa expressão. E observa que ela retoma algo dito anteriormente. Ó, o ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Agora, letra B. Reescreva o trecho sublinhado, recuperando a que essa expressão está se referindo. Porque ela está dizendo é o seguinte, o além disso, ele usou disso para referenciar algo que ele disse antes. Ó, o ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, disso o quê? O que eu acabei de falar. Tome cuidado com a luminosidade. Então, você vai reescrever essa parte que está sublinhada e vai recuperar essa parte que a gente está se referindo com o disso. Como assim, professor? Simples, ó. O ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. A partir daqui você copia, ó. Além de fazer as filmagens em local com pouco barulho, tome cuidado com a luminosidade. Simples. Aí você vai preencher na letra B e aí a gente finaliza português hoje. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, tá bom? Dá pausa no vídeo, vai com calma, refaz, volta no texto, pergunta lá se for preciso. Agora a gente vai para matemática. Agora a gente vai para matemática, pessoal. Matemática tá lá assim, ó. Frações maiores que o inteiro e polígonos, né? Então, primeiro a gente vai na página 39 para fazer as explicações e nas atividades 1, 2 e 3 que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vocês vão fazer essas atividades aqui que eu vou colocar a seguir o professor da Aprende Brasil que vai explicar, né, sobre as frações maiores que o inteiro. Que você vai fazer essas atividades, atividade número 1 e atividade número 2 e número 3, tá? A número 4 não. O professor, ele vai explicar para vocês como fazer essas atividades. A número 1, ele não explica, só que ela é muito simples, tá? É só você pensar, pinte as figuras a seguir para representar a fração 5/4. Eu vou explicar após a aula dele para poder você entender, né, todo o assunto. Então eu vou postar o vídeo dele a seguir e qualquer dúvida que você tiver, você me chama no WhatsApp. Carla fez 2 bolos e cortou fatias idênticas para vender na padaria. Nós temos, então, que encontrar quantas partes foram divididas no nosso bolo. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes. Escreva uma fração que pode representar um desses bolos inteiros, 6 partes de 6. Perfeito. Observe quantas fatias foram vendidas. Então, foram vendidas 1, 2, 3, 4 fatias. Escreva a fração que representa a parte que sobrou dos bolos após a venda. Então, nós temos 1/6 aqui. Aqui nós temos 1/6. Aqui nós temos 1/6. Aqui nós temos 1/6. Aqui 1/6. E aqui 1/6. Aqui mais 1/6. E aqui mais 1/6. Nós sabemos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes para vender de 6 que foram cortadas. Então, 8/6 é o que falta aí para ela vender. Na receita de um bolo, Carlos usou 1 xícara cheia de farinha de trigo e outra pela metade. Que fração representa a quantidade de farinha de trigo usada nesse bolo? Pessoal, nós temos 1 xícara cheia, ela foi dividida em 2 partes e aqui nessa parte ela foi utilizada 1 parte de 2. Nessa parte nós utilizamos 2 partes de 2.
Logo, nós utilizamos 2 partes de 2 mais uma parte de 2. Então, nós utilizamos 3 partes de 2. A família de Bruno pediu 2 pizzas para o jantar. Então, vieram cortadas em fatias idênticas. Ao final do jantar, sobraram algumas fatias. Veja, antes e o depois. A nossa pizza, então, foi cortada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, perfeito. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui uma parte de 12. Aqui também uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. Aqui corresponde a uma parte de 12. E aqui corresponde a uma parte de 12. A mesma coisa acontece com a segunda pizza. Aqui uma parte de 12. 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 Aqui também uma parte de 12. Aqui nós temos uma parte de 12. Uma parte de 12. E por último, nós temos uma parte de 12. Qual fração pode representar a quantidade de pizza que a família de Bruno comeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 partes de 12. Por que 21? 12 partes da primeira pizza, mais 9 partes da segunda pizza. Que fração da pizza pode representar a quantia que sobraram? 3 partes de 12. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa aula, então, o professor ele já explicou para vocês já aprenderam, já fizeram. Só número 1, como ele não explicou, eu vou dar uma explicação rápida. De repente você já até aprendeu como que faz, mesmo sem eu explicar. Tá bem assim, ó. Pinte as figuras a seguir para representar a fração 5/4. Se você observar, nós temos aqui, vamos botar que cada barrinha dessa é uma barra de chocolate. Eu quero comer 5/4 dessa barra, só que eu tenho 2 barras. Cada barra eu tenho foi dividido em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. A outra barra, 1, 2, 3, 4. Logo, o denominador, o númerozinho que fica embaixo é 4. Mas ele está pedindo, olha lá, 4 ali. Ele está pedindo para eu comer 5. Só que, como que eu posso comer 5 de uma barra que tem 4 pedaços? Eu vou comer, no caso, eu vou pintar 4 de uma barra. E quanto que falta para eu inteirar 5? 1. Vou pintar 1 da outra barra, que vai representar 5/4, ok? Ficou claro? É só você pintar aqui, ó, 4 de uma barra e 1 da outra, que vai dar 5/4. Eu não posso somar o denominador. Eu não posso dizer que eu tenho 8 numa base só, 8 no denominador, porque dá a ideia de que eu tenho um inteiro, mas eu não tenho um inteiro dividido em 8 pedaços. Eu tenho 2 inteiros, onde cada um é dividido em 4. Então, a base tem que ser 4. A base que eu falo é o númerozinho que fica embaixo, que também é chamado de denominador. Ok? E aí a gente encerra, então, a nossa aula de hoje. Se você não entendeu, se não ficou claro para você a explicação do professor, me chama no WhatsApp que eu ajudo você. Ok? Até a nossa próxima aula.